paz. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Quero convidar todos os nossos queridos irmãos a abrir o seu inário no hino de número 470. 470. O Senhor está aqui. Vamos com todo entusiasmo agora louvar a Deus pelo hino 470. Na medida do possível, irmãos, nós vamos nos ajoelhar, vamos buscar a nosso Deus através de uma oração. Santo e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, glória a Ti. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém. Muito obrigado, meu Deus, por esta manhã de sábado, que o Senhor nos concede com vida e com saúde. Louvado E aqui estamos reunidos, meu Pai, para Te prestar um culto de adoração. É verdade, Senhor. Porque só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. É verdade, Senhor. Neste momento, meu Deus, pedimos que o Senhor envie o Seu Santo Espírito, para que cada um de nós possamos ser completado com o Teu poder. Amém. Para que possamos louvar e possamos aprender e pôr em prática em nossas vidas aquilo que o Senhor nos ensina. Amém. Em nome de Jesus pedimos uma bênção especial sobre o irmão Nelson, que neste momento vai ler a Tua palavra. Amém. Que o Seu Santo Espírito esteja com ele. Amém. E esteja com cada um, para que nós possamos receber essa mensagem e, acima de tudo, pôr em prática nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, abençoe aqui a cada visita nesta manhã. Nós Te rogamos em nome, pelo amor de Jesus, que vive e reina, que Ele neste momento está sentado à direita de Deus o Pai, intercedendo por cada um de nós. Nós Te agradecemos desde já. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória. Todos nós temos um anseio muito grande pela vida eterna. Talvez o que mais nos preocupe, com toda certeza, é a possibilidade de nós termos uma vida eterna. E a palavra de Deus, ela diz para nós que a vida eterna é esta: em conhecer a Ti como o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no Salmo de número 24, e nós vamos ler do verso 7 em diante. Salmo 24, capítulo 24, do verso 7 em diante. Diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos.
Ele é o Rei da Glória. Amém? Glória a Deus. Agora vamos, continuando a leitura, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Crônicas, no capítulo 6. Segunda Crônicas, no capítulo 6, no verso 12. No verso 12 em diante. É a consagração, é a oração de consagração de Salomão. Todos acharam? Pôs-se Salomão diante do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze de 5 côvados de comprimento, 5 côvados de largura e 3 de altura, e a pusera no meio do pátio. Pôs-se em pé sobre ela, ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para o teu servo Davi, meu pai, e que lhe prometeste pessoalmente e o disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de todo Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem na lei diante de mim, como tu andaste. Agora também, ó Senhor, Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra, que disseste a teu servo Davi. Mas, de fato, habitaria Deus com os homens da terra? Eis que os céus, e até o céu dos céus, não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para o coração do teu servo, e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvirdes o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome ali estaria, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica de teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação dos céus, ouve e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu dos céus, age e julga a teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo para lhe retribuir segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu dos céus, e perdoa o pecador, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que lhe deste a seus pais. Quando os céus se cerrarem, e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na sua terra, que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem, ou todo o teu povo todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação,
perdoa e dá a cada um segundo os teus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu só és Deus, conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que te temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que destes a nossos pais. Também o estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu grande nome e por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, e faze tudo que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por que o enviares, e orarem a ti, voltados para esta cidade que tu escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregarem às mãos do inimigo, a fim de que o leves cativos a uma terra longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados, caírem em si e se converterem na terra do seu cativeiro, te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, e na terra do seu cativeiro, para onde foram levados cativos, orarem voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei em teu nome, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Perdoa ao teu povo, quando houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer deste lugar. Levanta-te, pois, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder, e os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não repulses o teu ungido, lembra-te das misericórdias que usaste para com Davi, o teu servo. Agora, finalmente, leremos então o capítulo 1, o verso 1 do capítulo 7. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Amém? Deus seja louvado. Nós, nesse momento, convidamos aos irmãos para que juntos oremos ao Senhor. Nosso querido Pai Celestial, o nosso coração está alegre nessa manhã, Senhor. Amém, Pai. Porque sentimos a Tua bondade, o Teu amor, a Tua misericórdia e a presença no nosso meio. Louvado seja o seu nome. Deus, nesse momento nós queremos oferecer a Ti todo esse tempo, este lugar que escolheste para que nós prestássemos culto a Ti e pudéssemos nos reunir com o objetivo de Te adorar, Senhor. Amém. Aceita, querido Deus, essa nossa gratidão, porque foi feito para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. É verdade, De Senhor. uma forma muito especial também abençoes a este lugar, para que aqui seja uma luz a pregar o Evangelho de salvação a todos aqueles que estão ao nosso redor, Senhor. Amém, Senhor. E assim, Teu Filho amado Jesus Cristo possa ser exaltado. Amém. Muito obrigado, Deus. Nós Te agradecemos por Jesus.
Querido Pai, continuando na Sua presença, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia tão feliz. É verdade. Porque vemos nessa manhã que o Senhor está conosco. Glória a Sua Deus. presença está aqui. Obrigado. E além disso, Senhor, porque vemos nesta manhã um prenúncio da Sua promessa final de que congregaria o Seu povo de todas as partes da terra. Amém. Temos nessa manhã conosco nossos queridos irmãos que foram pioneiros nesse trabalho, que há algum tempo já não estavam conosco, mas que hoje estão aqui, Senhor. Amém. Isso nos faz lembrar de Sua maravilhosa promessa de que reuniria todos aqueles que fielmente Te serviram e usaram seus esforços, seus talentos para o avanço da Sua obra, Senhor. Amém. Queremos nesta hora dedicar a Ti esse local, que esse seja uma casa de oração, um local para a adoração do único Deus verdadeiro e do Criador dos céus e da terra. Amém. Juntamente com a dedicação desse local, Senhor, queremos dedicar também o nosso coração. Amém. Porque sabemos que o templo em que o Senhor habita não é um templo feito por mãos humanas, mas é aquele templo feito pelas Suas próprias mãos, Amém. o nosso corpo, Senhor. Por isso dedicamos o nosso coração a Ti nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória, Senhor. Senhor nosso Deus, ainda continuando em Tua presença, Pai querido, nós queremos externar a Ti a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Louvado e eterno seja o Nós seu nome. suplicamos a Ti, Senhor querido, que o Senhor possa continuar nos abençoando, Senhor, no transcorrer dos dias, para que nós possamos ver esse templo que ora dedicamos a Teu nome, repletos, Pai, de almas que foram conquistadas a Ti pelo poder do Teu Santo Espírito, Amém. pelo poder da Tua palavra, Pai. Amém, meu Deus. Nós dedicamos Glória, esse lugar a Senhor. Ti, e como já oramos, dedicamos também a Ti o nosso ser e o nosso coração. Que cada pessoa aqui seja pródiga em ouvir a Tua palavra, e cada pessoa aqui, Senhor, cada família, possa receber as bênçãos dos céus. Amém. Nós oramos, Pai querido, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Santo e eterno, ainda na Tua santa presença, nós te rogamos que o Senhor seja o nosso convidado de honra. Amém. Tudo que nós viemos fazer aqui nesse santo lugar, o Senhor esteja conosco. Amém. Esteja com todos os vizinhos que nos rodeiam, para que eles sintam o desejo de vir participar dos cultos de adoração ao Senhor. Amém. Sem o Senhor, meu Pai, nada podemos fazer. Contamos com o Senhor. Que o Senhor venha preparar cada um de nós, nos capacitar para naquele grande dia, nós possamos estar todos de mão dadas e seguimos ao encontro do Senhor nos ares. A presença do Seu Espírito Santo em nossas vidas. Nós te rogamos com perdão dos nossos pecados, em nome e pelo amor de Cristo nosso Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor Deus. Glória, Senhor. Quero convidar todos os nossos irmãos a abrir seu inário no hino de número 589. Nós vamos cantar a primeira estrofe do hino A Melhor Dádiva. A primeira estrofe e logo em seguida o corinho. E também, logo após, o hino 590. Adoração a Ti, Senhor. Enquanto nós cantamos esse hino, o nosso querido irmão Raí irá passar as nossas ofertas nessa manhã, nossos dízimos e nossas ofertas. E nós, de uma forma muito especial, antecipadamente, agradecemos a todos aqueles que de coração têm contribuído para o avanço da obra de Deus. Porque, sem dúvida, Deus ama o que dá com alegria. E amor. Que Deus possa abençoar a todos os doadores nessa manhã. Amém. Tornava
Bom dia, irmãos. E eu hoje sinto um prenúncio do que vai ser o nosso primeiro dia no céu, né? O primeiro dia no céu está ainda no porvir, está no futuro, mas acredito que hoje nós já temos uma visão ou uma noção, né, da alegria que vai ser estar no céu. E no primeiro dia, coisas novas, né? E acho que o primeiro motivo que me faz crer que hoje é um prenúncio do nosso primeiro dia no céu é o fato de ver aqui conosco os irmãos que batalharam, que nos auxiliaram, que foram os pioneiros, vamos chamar assim, do movimento leigo, né? Assim que costumam falar, né? E a palavra de Deus diz que Deus iria congregar os dispersos. E hoje, de certa forma, eu vejo essa profecia parcialmente cumprida. E fico feliz em ver aqui queridos irmãos que estiveram conosco, os irmãos de Mauá, que congregaram conosco, que agora estão ali na sua sede própria, vamos dizer assim, né? Também ver irmãos como o Fabinho, que a gente ama tanto, que sempre está em nosso coração. E eu poderia citar aqui o nome de todos os nossos queridos. No meu carro veio a irmã Dora, né, que já há alguns meses não está conosco. A minha vozinha também veio no meu carro, né? E eu fico feliz em rever todos esses queridos irmãos. Esse é o primeiro motivo que me faz crer que hoje é um prenúncio do primeiro dia no céu, né? Outro motivo é o louvor, né? Nós tivemos aqui a irmã Patrícia louvando, né? E nós sabemos que cada irmão louva a Deus de uma forma. Alguns não têm o dom de cantar, a voz forte que ela tem, né? Mas alguns louvam em pensamento, né? Outros louvam no coração, né? Ela louvou com essa voz forte. E eu sei que quando nós chegarmos no céu, nós vamos ouvir um louvor que é o louvor dos anjos. Esse louvor vai ser muito diferente do louvor que é feito na Assembleia, do louvor que é feito na Igreja Adventista. Ele vai ser muito poderoso e muito diferente de qualquer coisa que nós já ouvimos. E talvez nesse primeiro dia nós vamos ao mesmo tempo nos alegrar, estranhar aquele louvor e também adorar aquele louvor e almejar poder cantar como os anjos, com uma voz forte também e com os instrumentos que com certeza eles vão ali tocar de forma magistral. E lá cada um de nós vai ter o dom de cantar. Quem não canta aqui, lá vai cantar. Quem não toca um instrumento, lá Deus vai dar um instrumento para você, né? Tocar. Tá certo. E esses são os motivos que me fazem crer que estamos diante de um vislumbre da nova terra. Né? Deus seja louvado por isso. Esse culto não é um culto apenas de dedicação, como foi falado aqui, é também um culto de dedicação a Deus, mas é também um culto de gratidão. Podemos fazer desse momento um momento de ação de graças, não é? Então, além de dedicação, gratidão. E além de gratidão, um reforço e uma afirmação da nossa missão. Esse é um ponto, o ponto que nós estamos vivendo hoje é um ponto de mudança de rumo. Nós estivemos durante 3 anos instalados na casa do irmão Mário. Ele e sua esposa gentilmente cederam aquele espaço. Eu tenho certeza que esses 3 anos foram de um proveito muito grande para todos os nossos queridos irmãos. Nós pudemos nos reunir, pudemos estudar mais a fundo a palavra de Deus, pudemos refletir um pouco sobre o nosso papel, sobre o que tinha acontecido. Enfim, agora Deus nos dá a oportunidade nesse tempo, nessa casa de oração, nessa igreja, como queiram chamar, cada um nomeie, Ele nos dá a oportunidade de sairmos para uma obra mais ampla. E é a nossa missão essa. E nessa manhã eu gostaria de reafirmar com os irmãos o nosso senso de gratidão e também a nossa missão. Eu gostaria de iniciar lendo Salmos 126, que é um salmo de
tristeza e de alegria? Salmo 126. A princípio apenas o verso 3, e depois nós vamos revisar o salmo inteirinho com os irmãos. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. Amém. Amém. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Se nós olharmos para trás e analisarmos um pouquinho da nossa história, de onde nós saímos, como Deus nos conduziu e até onde nós chegamos, é impossível não exclamar e não unir nossa voz com o salmista. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Vamos repetir todos juntos esse verso. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, ou cheios de alegria. Esse salmo fala sobre a libertação do povo de Deus, do povo de Israel. E ele começa da seguinte forma: quando o Senhor trouxe do exílio os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Esse salmo diz respeito à libertação que Deus deu para o seu povo. Quando Deus nos tirou do exílio, da escravidão, do cativeiro e nos trouxe para a nossa terra, para Sião, nós estávamos como os que sonham. Qual era o sonho daquele povo que acabara de ser liberto do cativeiro? Eles provavelmente olhavam um pouquinho para o passado, e lamentavam aqueles 70 anos de cativeiro babilônico. Mas quando a Bíblia fala que eles estavam a sonhar, a Bíblia diz que eles estavam olhando para onde? Para o passado? Para o futuro. Eles tinham planos de reconstrução. Eles tinham planos de ver na vida deles e em sua descendência as promessas de Deus cumpridas. O versículo 2 diz: a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Meus irmãos, a história do povo de Israel é a nossa história. Hoje nós podemos olhar para trás e talvez perguntar: Senhor, por que nós passamos tanto tempo num cativeiro? E quando pudermos nos libertar, começamos a sonhar com coisas grandiosas. Mas o início, logo após a libertação, não é tão simples assim. Se nós formos olhar a história do povo de Deus, quantas dificuldades havia entre eles, na tentativa de reconstruir aqueles muros, de reconstruir o templo. Não foi uma tarefa fácil, mas na medida em que eles iam construindo aquela cidade, reconstruindo aquilo que havia sido destruído, a palavra de Deus diz que as nações diziam o quê? Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. As pessoas lá de fora estão completamente cientes do que acontece aqui. Eles sabem cada passo do nosso progresso. Principalmente quando nós fazemos o trabalho de Deus, nós sabemos que existem muitos inimigos. Inimigos que se alegram cada vez que nós damos um passo para trás, ou que fracassamos em algum detalhe. E com certeza nesses 3 anos, talvez num aspecto ou em outro, nós tenhamos o quê? Fracassado e dado um passo atrás. E esses inimigos que olham e sabem de tudo o que acontece aqui, eles comemoram o fracasso do povo de Deus. Mas quando o povo de Deus atinge um progresso, e quando o povo de Deus dá mostras de que o Senhor o está conduzindo, e hoje temos aqui uma demonstração clara. Uma demonstração clara. Eu diria que a demonstração menos clara talvez seja a construção desse templo. Mas a demonstração mais clara
que o Senhor está nos conduzindo, talvez sejam os irmãos aqui reunidos novamente, aqueles que não estavam conosco. Amém. Esse é um milagre maior do que construir uma igreja em 6 meses ou 1 ano. É um milagre que o Pai quer fazer. O objetivo de Deus não é construir igrejas de madeira, de pedra, de concreto. O objetivo de Deus foi, sempre será, reunir os seus filhos queridos. Glória a Eles estão Deus. reunidos aqui. Isso para mim é uma alegria grande, porque eu sei que quando Deus se alegra, eu também me alegro. Né? Glória a Tudo aquilo que traz alegria ao Pai, também traz alegria ao Filho. Né? E a palavra de Deus vem dizendo que os próprios inimigos, povos de outras nações, reconheceram o progresso do povo de Deus e diziam: grandes coisas fez o Senhor por estes. Foram obrigados a admitir que Deus estava conduzindo aquele povo e estava lhes agraciando com sucesso. O versículo 4 nós já lemos, né? o 3 nós já lemos: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos cheios de alegria. Restaura a nossa sorte, o Senhor, como as correntes do Negueb. Os que semeiam com lágrimas cegarão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo seus molhos. Amém. Aquele que sai chorando, irmãos, como nós saímos chorando, irmãos. Eu confesso aos irmãos que eu chorei há alguns anos atrás. E naquela época eu estava sozinho, outras pessoas choraram também junto comigo. E eu sei que muitos dos irmãos aqui choraram durante esse tempo. Mas hoje não é dia de chorar. Só vale chorar se for de alegria hoje. Porque hoje é um dia de uma prévia da glorificação que Deus tem para nós. Nós temos aqui a afirmação de que Deus está nos conduzindo. E eu decidi ler esse salmo como um tributo de gratidão a Deus. Esse salmo ele não estava na minha mensagem de hoje, mas eu achei que não estaria completa a mensagem sem uma demonstração de gratidão. Eu quero convidar os irmãos para cantar o hino 249. Vai ser o nosso hino de gratidão aqui. E aí nós iremos para uma breve meditação. 249. Tradicionalmente, nós interpretamos as 7 igrejas do Apocalipse como 7 períodos proféticos. Cada fase da igreja cristã ao longo da história. No entanto, a palavra de Deus é ampla e não se prende a apenas uma interpretação. E eu entendo que as 7 igrejas do Apocalipse podem também significar 7 fases de uma igreja. Por essa razão eu tenho muitos motivos para crer que nós somos hoje, ou passamos hoje, pelo período em nossa igreja, o período da igreja de Éfeso. E os irmãos poderão confirmar se isso é verdade ou não nessa manhã. Eu vou convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias em Apocalipse 2. E nós vamos meditar um pouquinho sobre a mensagem que foi dada à igreja de Éfeso. O mensageiro foi uma pessoa especial. Quem está dizendo à igreja de Éfeso, segundo o versículo 1, de acordo com o versículo 1, é aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem é essa pessoa que tem em sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos candeeiros de ouro? Quem é? O nosso Senhor Jesus Cristo. O último versículo do capítulo 1 diz o que são essas estrelas e também diz o que são
os candeeiros. As 7 estrelas são quem? São os anjos, são os mensageiros das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E a mensagem é dada por aquele que anda entre as igrejas e que tem em suas mãos os 7 anjos, os 7 mensageiros. E qual será essa mensagem? A mensagem começa no versículo 2, Apocalipse 2, versículo 2. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quero comentar essa mensagem com os irmãos, começando do versículo 2. A primeira frase de Jesus à igreja é: conheço as tuas obras. Eu conheço você, de Jesus. Conheço o teu trabalho, continua ele, e a tua perseverança. A palavra perseverança muitas vezes é traduzida como paciência. Aqui está a paciência dos santos. Em outras traduções, aqui está a perseverança, aquela pessoa persistente. Jesus está dizendo para você, para a igreja: eu conheço o teu trabalho, as tuas obras, a tua paciência, a tua perseverança. Jesus está reconhecendo o nosso trabalho, que embora limitado, é feito de coração, dentro da nossa capacidade como seres humanos pecadores. Ele reconheceu o trabalho de cada um de nós, desde o momento em que nós trabalhávamos, há 2, 3, 5, 10, 20 anos atrás, na igreja de onde viemos. Ele reconhece o nosso esforço, o nosso trabalho e a nossa paciência e a nossa perseverança. E mais, ele nos conhece e ele percebeu que não pudermos suportar aquilo que é mal. Há uma corrente de pensamento de que devemos suportar os maus, devemos suportar, conviver, aceitar o que é mal. Mas o Senhor elogia a igreja de Éfeso, porque eles não conseguiram suportar aquilo que era mal. Eles não suportaram os maus. Antes, o que fizeram? O que os membros dessa igreja de Éfeso fizeram? Eles puseram à prova, testaram, fizeram provas, fizeram testes, avaliaram quem? Aqueles que se diziam o quê? Apóstolos. Quem são os apóstolos? São os líderes da igreja de Deus. E essa igreja de Éfeso não tolerava o que era mal, não tolerou os maus. Antes, provou, testou, avaliou, investigou aqueles que se diziam ser apóstolos de Deus. E na verdade, o resultado desse teste, dessa prova, dessa avaliação, dessa investigação, se mostrou de que forma? Qual foi a conclusão? Acharam mentirosos. E não são apóstolos, e os achastes mentirosos. Irmãos, que decepção. Quando nós amamos um povo, amamos uma igreja, e muitas vezes percebemos que existe ali a mentira, e nos decepcionamos.
E não queremos acreditar. Falamos, não, alguma coisa deve estar errada, não é possível. Eu acho que foi um mal entendido isso. E depois você investiga e realmente percebe outra mentira. E percebe que aqueles que se diziam apóstolos, na verdade, não são apóstolos. Na verdade, são comerciantes da religião. Infelizmente, o mundo está cheio disso. O mundo está cheio de pessoas que compram e vendem a palavra de Deus, achando que estão comprando e vendendo a salvação. Muitas pessoas sinceras poderiam se interessar por Cristo, pela salvação, mas a ideia que elas têm da religião é que a igreja é o quê? Um comércio. E elas se afastam de Deus por causa desses falsos apóstolos. Pessoas que se dizem apóstolos, mas não são. São mentirosos. A mensagem de Jesus continua no versículo 3. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, e não desfalecestes. Jesus reconhece todo o sofrimento que você, meu irmão, teve. E Ele reconhece também a sua perseverança. Irmãos, é muito difícil nós nos reunirmos em comunidade. Essa dificuldade das pessoas estarem juntas já tinha sido experimentada nos tempos dos apóstolos. E os apóstolos começaram com todo aquele ânimo, mas não demorou para perceber que havia ali entre eles algumas divergências de posição doutrinária ou de atitude, e o desafio era muito grande. E eles não concordavam em todos os detalhes. E não foi pequena a disputa ou a contenda entre muitos dos apóstolos, Paulo, Pedro. E se houve debates, e se houve alguma discordância naquela época, quanto mais haveria hoje, né, irmãos? Quanto mais haveria hoje. Mas o conselho do apóstolo, ele está acima dessas divergências. Ele diz assim: suportai-vos uns aos outros em amor. Irmãos, viver numa comunidade é um desafio, irmãos. Se nós não suportarmos o nosso irmão querido em amor, a gente não vai longe, não, irmãos. Deus nos deu aqui as orientações para que nós suportemos uns aos outros. Jesus, com toda a comunhão que ele tinha com o Pai, numa ocasião acho que ele não aguentou, né? Ele disse: até quando eu terei que suportar vocês, homens de pequena fé? Não foi assim? Foi mais ou menos assim. Irmãos, às vezes nós vemos coisas na igreja, né, que nós falamos, não é possível, né? Não é possível, né? Aquele irmão falar desse jeito, aquele outro falar desse jeito, como é que pode um negócio desse? Mas nós devemos suportar uns aos outros em amor, sempre conduzindo a nossa igreja para a perfeição em Cristo. Jamais tolerando o mal e achando que a arca fede, né, Fabinho? Como dizem, a arca fede, mas nós temos que ficar na arca, não é assim? Se a arca fede, nós temos que limpar a arca, né? Temos que limpar a arca, por amor. Esse é o segredo da convivência em grupo. E por falar em amor, vem a repreensão de Jesus sobre a igreja de Éfeso. O que diz o versículo 4 e 5? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Irmãos, nós temos aqui uma grande lição. Cristo está nos alertando de algo que nos ameaça muito de perto. Há uma ameaça muito próxima de nossa igreja, principalmente agora que nós nos mudamos. A ameaça é a da perda do primeiro e genuíno amor. Quantos de nós, aqueles que já participaram de formação de igreja,
de um grupinho que se iniciou e depois passou a ser uma grande igreja. E essas pessoas sabem perfeitamente o que é perder o primeiro amor. Aquele calor que nós tínhamos na casa do irmão Mário era o nosso primeiro amor. E nós, por enquanto, temos mantido esse primeiro amor. Amém. Só que o fato de nós mudarmos para uma igreja maior, outros irmãos virão, isso significa uma forte ameaça para a verdadeira igreja. E os irmãos sabem que quando a igreja cresce, começa a haver o quê? O que nós chamamos de panelinhas. Facções. Facções. Né? Um grupo aqui, outro grupo ali. O grupo do irmão Mário, o grupo do irmão Vicente, o grupo do irmão Nelson, o grupo do irmão Eduardo, né? O grupo do irmão Alexandre, o grupo do irmão Zezé. Não pode haver isso, irmãos. Enquanto nós somos uma família, nos reunimos numa casa, há aquele sentimento de que é um grupo só, não é verdade? Até agora não sentimos a panelinha de ninguém, graças a Deus, porque o primeiro amor continua vivo, mas a ameaça de perder o primeiro amor está bem perto de nós. Todos têm que ficar na panelinha de Cristo. Cristo. Há uma grande vantagem, irmãos, em mudarmos para um lugar mais amplo. Há vantagens missionárias, há vantagens de crescimento, há vantagens operacionais. Um grupo que quer ensaiar um hino vai poder vir aqui no sábado à tarde e poder ensaiar. Uma classe de culinária vegetariana, natural para a comunidade. Há várias vantagens, mas há ameaças muito de perto. E quando nós perdemos o primeiro amor, o que diz a palavra de Deus? Devemos nos lembrar de onde caímos. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependerdes, brevemente virei a ti e removerei de ti, ou removerei do seu lugar, o teu candeeiro. Se não te arrependerdes. Veja que lição maravilhosa é essa. Nesse verso que está aqui, o princípio da condicionalidade, que o irmão Mário tanto gosta de relembrar, e eu também gosto, e os irmãos também gostam. Condicionalidade. O que é algo condicional? Se acontecer isso, então, tudo bem. Se não, aí então, muitas pessoas acreditam que essa igreja aqui é o povo de Deus. E uma vez povo de Deus, a presença de Deus vai estar aqui para sempre. Isso é mentira. A presença do Senhor entre os candeeiros, o que significa mesmo os candeeiros no Apocalipse? Igrejas. As igrejas. A presença do Senhor entre as igrejas é algo condicional. E quando nós cantamos hoje, o Senhor está aqui, os irmãos lembram do primeiro hino? Os irmãos sentiram que o Senhor estava aqui ou sentiram que Ele estava bem longe? Os irmãos sentiram que o Senhor estava aqui. Eu não sei que os irmãos sentiram. Porque quando nós estamos reunidos em amor, todos nós temos o mesmo sentimento. E todos sentiram a mesma coisa. O Senhor estava presente 2 vezes. Né? Amém. E nós sentimos que o Senhor está entre nós. Amém. Mas quando nós deixarmos o nosso primeiro amor, o que vai acontecer? O Senhor vai estar longe de nós. Ele vai remover o seu lugar no candeeiro. Ou seja, a nossa igreja não mais gozará da presença do Senhor. Então, quando nós cantarmos o Senhor está aqui, isso não será uma verdade, se nós perdemos o nosso primeiro amor. Irmãos, o amor, nós temos ressaltado isso aqui porque temos percebido que é a nossa doutrina mais importante. Por vezes, nós pensamos que talvez a doutrina mais importante é a doutrina do sábado, ou a doutrina da divindade, ou as 2.300 tardes e manhãs, a nossa compreensão profética Daniel Apocalipse. Por vezes nós achamos que o que nos diferencia do mundo são a aparência exterior, as vestes, ou a comida, ou a bebida, mas a nossa doutrina mais importante é o amor. E quando nós perdemos o amor, nada mais vai fazer sentido. O sábado não vai fazer sentido sem amor. As profecias de Daniel e Apocalipse não vão fazer sentido sem amor. A divindade, o estudo, a compreensão de quem é o nosso Deus pessoal
não faz sentido se não tivermos o amor. E a nossa missão perderá totalmente sentido. Seria melhor ficar dormindo em casa. Sábado frio, fica em casa. Se nós não tivermos amor, nós perdemos totalmente o sentido de estarmos reunidos, o nosso senso de missão. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ontem à noite eu li esse trecho da carta de Éfeso, e meu plano era falar sobre outros assuntos, renovação e tudo mais, mas ontem eu li esse texto e acho que o Senhor me falou, é esse que você vai falar. E o Senhor às vezes põe as coisas na nossa frente e a gente não tem como fugir. Aí tudo que você prepara, tudo que você digita no computador, você imprime na impressora ali, fica bonito, a laser, vai tudo pro lixo. O Senhor mostra outras coisas, você tem que falar aquilo que o Senhor mostra. E eu falei, Senhor, o que significa isso? Obra dos nicolaítas. Porque se eu for falar essa mensagem aqui para os irmãos, eu vou ter que explicar os nicolaítas. E eu não sei direito o que é isso. Aí eu falei, graças a Deus, que hoje Deus nos deu uma bênção, que é o meio eletrônico também, os CDs que nós temos para pesquisa, coisa do grego. Quem não sabe, eu não sei grego, irmãos, mas com o material que eu tenho lá, eu consigo até entender algumas palavras de grego. Graças a Deus colocar essas informações para nós, internet também. E eu fui procurar o que significa nicolaíta. E alguns dizem que é uma doutrina falsa que vem de Nicolau. E aí eu vi várias explicações de vários estudiosos dizendo o que significa a palavra Nikolaos no grego. Nico significa vencer, subjugar, a vitória no sentido de conquista. E da palavra Nico vem até a palavra Nike, que é uma marca muito famosa de tênis, que os jovens gostam de usar, a Nike. A palavra Nike tem essa origem do grego Nike, que significa vitória, subjugar, ser o primeiro, estar na frente, ser o número 1. Nico. A palavra Laos, no grego, significa povo comum. Existe uma outra palavra no grego que significa povo, é a palavra demos, e aí vem democracia, democrático. Só que essa palavra demos é povo no sentido de uma população de uma determinada região. A palavra Laos significa povo no sentido mais abrangente, pessoas comuns, pessoas simples. Então a palavra Nicolaus é interpretada como aquele que conquista o povo comum, aquele que subjuga o povo comum, aquele que põe embaixo dos seus pés as pessoas simples. E boa parte dos estudiosos entendem que a obra dos nicolaítas se refere, vejam bem, percebam bem o que significa vencer ou subjugar as pessoas comuns. A doutrina e obra dos nicolaítas se refere à introdução da hierarquia no sistema administrativo da igreja. Ou seja, você tem um grupo de pessoas dominantes, uma elite espiritual que domina o povo, as pessoas simples. E aí, faça uma diferença entre aqueles que ministram a palavra e aqueles que recebem a ministração. Entre aqueles que lideram a igreja e aqueles que são liderados. A palavra de Deus diz o seguinte, que os irmãos de Éfeso odiavam esse sistema administrativo. E Deus diz assim, as quais eu também odeio. Mais uma ameaça aqui. Hoje nós odiamos esse sistema que coloca uma hierarquia na igreja. Uns acima, liderando, e outros sendo liderados. A mensagem de Deus é que todos nós somos iguais. Somos sacerdotes
compartilhamos das mesmas responsabilidades, se existe uma responsabilidade de cultivar a paz nessa igreja, de cultivar o amor, de cultivar o senso de missão, de promover a obra de Deus, essa missão não é do Vicente, que é ancião, não é do Nelson ou de qualquer um de nós. Essa missão é do irmão, porque o sistema que nós usamos aqui é o sistema de Deus. Não existe a classe dominante nem o povo. Todos nós somos povo e todos nós somos sacerdotes. Amém. Amém. Isso faz aumentar a nossa responsabilidade perante Deus, irmãos. Eu espero que cada um no seu coração, nesta manhã, tenha esse senso de responsabilidade e o senso também de perigo, porque a alegria nesse dia é grande. Todos nós estamos felizes aqui de rever queridos irmãos que há algum tempo não víamos, de poder estar num local bonito, né? E de saber que ainda vamos progredir. A alegria hoje é grande, mas junto com a alegria, junto com o sucesso que Deus nos tem dado, Deus nos tem dado sucesso, vem as ameaças. Cada um hoje deve sair daqui consciente, ao mesmo tempo alegre, feliz, louvando a Deus, glorificando a Pai por tudo que Ele nos fez. Ele nos fez chegar até esse momento de êxito e sucesso. Mas devemos sair daqui também preocupados no sentido, não preocupados no sentido de ansiedade, mas preocupados no sentido de responsabilidade com as ameaças que vão bater na porta dessa igreja. Nós não queremos aqui, irmãos, uma religião burocrática. Nós não queremos aqui um cristianismo institucionalizado. Nós não queremos aqui uma igreja cheia de formas e de cerimônias, como foi a igreja dos judeus, como foi a igreja da Idade Média. Nós queremos aqui, irmãos, uma igreja viva. Onde o amor de Deus possa transbordar no coração de cada um. Onde nós seremos irmãos de todos. Onde nossos irmãos de outras igrejas possam vir aqui e louvar ao Senhor. Né? Onde nossos irmãos da igreja adventista possam vir aqui também e estudar conosco de forma aberta. Né? Possam vir cantar também. Né? Talvez o que eles venham trazer aqui como mensagem, muitas coisas nós não vamos concordar, mas vamos suportar esse irmão, vamos abrir a Bíblia e tentar chegar num denominador comum, mas sempre com muito amor. Amém. A minha oração é que Deus abençoe essa igreja, que ela seja uma luz enorme nesse bairro, que possa crescer sem perder o seu primeiro amor. Que Deus abençoe a todos, é o meu sincero desejo, a minha oração. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora eu convido todos para louvarem a Deus, cantando o hino de número 469. Ó, que esperança! 469.
querido Deus e Pai, mais uma vez erguemos nossa voz a Ti para Te agradecer por esse imenso privilégio de estarmos reunidos na Sua Santa Casa de Oração. Te agradecemos, Senhor, por esse sentimento profundo em nosso coração, sentimento que temos de que o Senhor está nos conduzindo, a despeito de nossas falhas, a despeito do nosso espírito muitas vezes combativo, o Senhor tem guiado a nossa mente, guiado o nosso coração, o povo, a fim de atingirmos os objetivos que o Senhor tem proposto para nós. Amém. Que o Pai esteja com essa igreja, que o seu Santo e bom Espírito faça dessa casa uma casa de habitação constante. Amém. Que todos aqueles que porventura tiverem algum problema em se chegando aqui, possam, Senhor, gozar das suas ricas bênçãos. Amém. Cada um, ao se ajoelhar aqui, possa sentir a sua presença, o teu amor, o teu carinho, o teu cuidado, Senhor. Amém. Senhor, coloque anjos para proteger esses irmãos queridos, para que onde eles estiverem, que o Senhor esteja com eles. Amém. Leva-nos agora para os nossos lares, na tua companhia, na proteção dos seus santos anjos. É o que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.